Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Feche seus olhos, vamos agradecer ao nosso Pai. Muito obrigado, Deus, nosso Criador, pela oportunidade que temos de estar aqui uma vez mais e sermos todos renovados no entendimento, no conhecimento. Obrigado, Senhor, por ter nos predestinado para a Tua graça, para estar aqui hoje, para receber, meu Deus, o alimento tão precioso que é o Evangelho da Tua graça para as nossas vidas, meu Deus. Palavra essa que tem transformado, que tem mudado, meu Deus, tudo em nosso ser, em nosso coração. Somos profundamente agradecidos, meu Deus, por Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua compaixão, por Teu Evangelho em nossas vidas, em um nome do Senhor Jesus. Louve a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui reunidos para receber o Teu alimento, a Tua palavra em nossas vidas. Amém. Hoje vamos à sexta parte, e essa será a última parte do tema. O apóstolo Paulo e os Filipenses, sexta parte. E o nosso ponto de partida está no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, verso 8 por diante. Capítulo 4, verso 8. Evangelho aos Filipenses. Vamos lá. Apenas para a gente lembrar, no verso 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia o verso 7 do capítulo 4 aos Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A coisa mais preciosa que o ser humano pode ter é a paz de Deus. Não tem coisa mais preciosa nesse mundo do que a paz do nosso Criador. Olha, não tem valor nenhum você ter dinheiro, ter uma boa casa, uma boa comida, roupa, carro, seja lá o que for, em termos de bens materiais, se você não tem paz, a paz de Deus. A paz de Deus é a coisa mais preciosa, porque com ela dá sabor a tudo que está em nossa volta. Até o alimento fica mais gostoso para você comer. Agora você sem paz, tem momento que a comida nem desce. Para você ela nem presta. Parece que não tem sabor, está ruim. Quando você está sem paz no seu coração. Mas quando você tem a paz de Deus, tudo essa paz dá sabor. Tudo é maravilhoso. E você tem paz em seu coração, mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às dificuldades dessa vida. Você tem paz. Por isso que é preciosa a paz de Deus. E como que ela se ativa? Congregando. O máximo que você puder. Você sente uma leveza. Meu Deus, eu estou sentindo um gozo no meu coração. Como foi bom congregar. Estou sentindo uma paz tão grande dentro de mim. Ainda tem coisas para resolver, mas eu estou tranquilo. Eu sinto o meu coração sereno. É a paz de Deus. E ela não se conquista com dinheiro, ela não se compra através de campanhas e correntes. Ela vem através de um coração que adora a Deus. Os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Toma posse dessa paz. E quem sente essa paz, você que está aí do outro lado, está compreendendo perfeitamente o que eu estou falando. É maravilhoso mesmo, pastor, a paz de Deus quando ela está ativada na gente. Mesmo em meio às tormentas, a gente está tranquilo. Amém? E a gente só consegue ela congregando. Então é muito preciosa a paz do nosso
Deus do nosso Criador. Verso 8, capítulo 4, aos Filipenses. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, muita atenção, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso quê? Pensamento. Muito cuidado, abençoado de Deus. Muito cuidado com os pensamentos ruins, pensamentos negativos contra as pessoas. Tenha cuidado com relação a isso. Não deixe a tua carne te arrastar para um abismo. Tenha muito cuidado com os pensamentos contra as pessoas, de desejar o mal, que o outro afunde, que o outro adoeça. Você que está me ouvindo aí do outro lado, se você está passando por isso, a tua carne está te arrastando para um abismo. Você está cavando um abismo para você mesmo. Você está sendo arrastado para um sofrimento. Tenha muito cuidado, eleito de Deus, com os seus pensamentos. Esse desejo que você tem, que essa pessoa da sua família afunde. Esse desejo que você tem, que esse parente adoeça. Eu recebo você curado dessa rixa, dessa mágoa, dessa raiva que você tem, que você carrega, não é há um mês. Faz muito tempo que você tem isso dentro de você. É muito ruim viver assim. Você está cavando um abismo para você mesmo. Um abismo de sofrimento para a sua vida. Coloque uma coisa na sua cabeça. Você está sobre a terra, e você que está aqui, você que me ouve, você está sobre a terra para ser luz do mundo, sal da terra. Você está aqui, abençoado, para ter compaixão. Você foi iluminado pela palavra da graça de Deus. Não combina com você viver assim. Há muito tempo você aí do outro lado me ouve. Não combina mais com você viver assim. Há muito tempo que você está aqui, que congrega aqui. Isso não combina mais com você. Esse pensamento, esse desejo mau, que você deixa essas coisas para trás. Esquece isso. Deixa isso para lá, abençoado. Nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter compaixão, perdão. Limpe o seu coração, deixe isso, em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito de estarmos congregando. É ouvir a palavra e colocar em prática, porque se não for para isso, qual sentido há de estarmos aqui reunidos? Não tem valor nenhum. Se a gente não deixa para trás essas coisas, perdoa, tem compaixão, abençoado. Procure declarar a mente de Cristo em você, para sair de você esse pensamento errado. Tem essa também. Às vezes tem uns pensamentos errados que querem te arrastar de novo para o abismo. Tem pessoas que abandonam a situação, mas a carne vem através de uma outra carne para te arrastar de novo para o abismo. Com assuntos, com conversas, com propostas. Então, muito cuidado. Muito cuidado quando você está com outras pessoas. Se ouça. Observe o que você anda falando, as coisas que saem da sua boca. Você é a luz do mundo, não combina com você certos diálogos mais, certas conversas, certos falatórios, certas palavras. Não combina mais com você porque você já foi iluminado pelo Evangelho. Não me faça entender? Não combina mais isso com você. Mandar pessoas para casa não sei da onde. Isso não combina mais com você. Você foi iluminado por Deus. Ficar desejando que uma pessoa adoeça, desejar a morte de uma pessoa, é o fundo do poço, é o abismo. A pessoa está no mais profundo de um abismo. Desejar a morte de uma pessoa, misericórdia. Então, procure declarar a mente de Cristo, para que saia de você esse pensamento ruim, esse pensamento errado, pensamento de medo, de raiva, de ódio, de revolta. Ah, pastor, eu tenho tanta revolta no meu coração com as pessoas, com o ser humano. Para mim, nesse mundo, ninguém presta. Eu já expliquei isso para você. Por mais decepções que a gente tenha, por mais ingratidão que a gente tenha, sofra, passe, a gente não pode deixar de fazer a caminhada de servo, de adorador, de cristão, de amar o próximo. Porque se formos pensar
pelo lado da carne, até eu já teria desistido. Porque da mesma feita que Jesus sofreu ingratidão, eu também, você também. Existe muita ingratidão do ser humano para com o outro ser humano e do ser humano para com Deus. E vamos ter esse assunto aqui na igreja em breve. Será a segunda parte de um tema que tivemos o mês passado. Teremos a parte 2. Há muita ingratidão do ser humano com outro ser humano. E principalmente com Deus. E não deve ser assim. O sentido da nossa vida aqui sobre a terra não pode ser assim. Eu me faço entender, meus irmãos? Então é muito importante o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui como exortação. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então eu tenho que deixar para trás certas picuinhas, coisas que não adianta você estar ruminando isso o tempo todo. Vira e mexe, você fala, você toca no assunto. Mas aquela pessoa me fez isso. Um dia vai me pagar, mas aquela pessoa me fez isso. Um dia vai me pagar, mas aquela pessoa me fez isso. Um dia vai me pagar. Nossa, parece um disco arranhado. Vamos deixar isso para trás. Não é Deus mesmo que diz, com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então fica você na sua, vai caminhando, vai vivendo a tua vida de servo. E essas coisas é um departamento de Papai Deus. Quem planta, colhe. Então é Ele que devolve a colheita de cada um. Não adianta a gente ficar pedindo a Deus, e é um pedido que Deus nunca vai atender. Deus nunca vai atender um desejo de morte, um desejo que o outro adoeça, um desejo que o outro afunde. Esse pedido Deus nunca vai atender. Eu não vejo a hora daquela pessoa afundar, porque eu sei que falou mal de mim, pastor. Não presta. Mesmo que você tenha o conhecimento que não presta, ou voltou a prestar e agora não presta mais, seja lá o que for, deixe para trás, em nome de Jesus, para que a paz que excede todo entendimento, ocupe o quê? O vosso coração, essa paz preciosa, que é a paz de Deus. Eu quero caminhar com a paz de Deus. Vou perder meu tempo com situações que vai tirar até o meu apetite, a minha tranquilidade para dormir, etc, etc. Verso 9. O que também aprendeste e recebeste e ouviste, o que é que Paulo pregava? A lei ou a graça? A graça. E viste em mim, isso praticai. Então, quando eu pratico o que Paulo pregava, que era a graça de Deus, e o Deus da paz será o quê? Convosco. Atenção, igreja, aqui tem um grande entendimento. Eu vou repetir de novo. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será o quê? Convosco. Ao contrário do que Paulo ensinava, Deus não vai agir na vida do cidadão. Está claro isso? O que é que Paulo pregava? Lei ou graça? Graça. O evangelho da graça. Então, é aí que Deus age em nossa vida. Quando nós, sobre a terra, vivemos o evangelho da graça de Deus. É muito importante esse ponto da leitura, você que me ouve aí do outro lado. Há pessoas mentalmente doentes, porque tem recebido uma palavra que não é a palavra da graça de Deus. Meu Pai do céu, como há pessoas mentalmente doentes. Porque existem dois pactos. O da lei, que deixou de ser, e o pacto da graça, que é o nosso pacto. E só Ele te dá uma mente saudável, não é verdade? Uma mente que não tem medo. Só a graça de Deus dá. Porque contém o que é verdadeiro. Porque contém o que é puro, o que é sincero, o que é honesto. E não aquilo que é do homem. Só o evangelho da graça nos deu uma mente saudável. E eu te faço uma pergunta. Quem é que tem medo de demônios aqui? Diga amém. Ninguém. Quem te deu essa mente saudável? O evangelho da graça. Agora, quando você se alimentava da lei, quem aqui tinha medo do diabo? Todos nós. Medo do diabo, medo de macumba, medo do demônio, medo de tudo. Então veja, por isso que Paulo fala aqui, ó, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
É assim que funciona a coisa. Nós não estamos aqui só para ler. Nós estamos aqui para ler e meditar. E é uma verdade, viu? E você que nos ouve, se você não aplicar a sua vida no Evangelho da Graça, você vai viver, sim, uma vida sobre a terra, anos e anos, uma vida perturbada. Enquanto você não moldar a sua vida no Evangelho, você vai andar sobre a terra perturbado, com medo de muitas coisas, com dúvida de muitas coisas, com relação ao seu futuro, com relação à vida de Deus em você, etc, etc. E é a Bíblia que diz que você vai andar perturbado. Em Gálatas, capítulo 1, verso 6, coloca aqui no telão se tiver para remir o tempo. Gálatas 1, 6 e verso 7. Olha só. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Então, quem está vivendo na lei, está vivendo o evangelho de perturbação. Ele está perturbado. E como há pessoas perturbadas, com a mente perturbada, com medo de muitas coisas, e são muitas as pessoas, muitas pessoas que o sistema põe elas aterrorizadas. O sistema põe muitas pessoas aterrorizadas quanto à salvação, aterrorizadas quanto ao futuro. Fala que tem demônios em todos os cantos. Demônio no trabalho, demônio na casa, demônio na roupa, demônio na comida, demônio no filho, no marido, na sogra, no sogro, na avó, na tia, demônio no cachorro. Esse gato tem demônio. Se tem um barulho de noite, é demônio também. Tudo é demônio. Se uma coisa quebra, é um demônio. Se a porta está batendo, vamos ungir que tem demônio. Então, há muitas mentes perturbadas sobre a terra. E a Bíblia diz que enquanto você, meu irmão, que está me ouvindo aí do outro lado, estiver ouvindo pregação de lei, você vai continuar perturbado. Porque eles não estão dando o evangelho para as pessoas. O sistema religioso de campanhas e correntes. Lugares que recebem dízimos e ofertas, mas que pregam o tempo todo o diabo e o inferno, não deveriam nem estar recebendo a semeadura, porque não alimentam o povo de Deus, não estão dando alimento para o Espírito. Não são dignos de receber dízimos e ofertas. Um lugar desse, porque não é a boa terra. A Bíblia diz que você tem que colocar a sua semente na boa terra. E o sistema religioso não é a boa terra. Você hoje só tem uma mente saudável por causa da graça de Deus. Hoje você vê um prato de farofa com calabresa, linguiça toscana, uva, champanhe e outras coisas mais. Aquilo não te afeta em nada o seu dia. Mas antes da graça de Deus, todas essas coisas afetavam o teu pensamento, afetavam o teu juízo, afetava você dentro de casa. Qualquer pessoa que falasse de mal-assombro, de diabo, de inferno, você pedia para parar a conversa. Ó, não fala de coisa ruim dentro da minha casa não, para não atrair nenhum mal. Então você vivia preocupado o tempo todo que o diabo poderia estar armando uma cilada, até pelo modo da pessoa falar. Você tinha medo que passasse uma coisa ruim para a sua vida, para dentro da sua casa. Havia uma perturbação em você, uma preocupação constante. Hoje pode falar do capeta, do inferno a quatro, e você, tô nem aí, igual a cantora lá. Não há mais aquela angústia, aquela preocupação. Meu Deus do céu. Você vê hoje essas igrejas derrubando muralha de papelão, essa guerra espiritual que eles falam que estão realizando aí, pastor que levanta uma parede de tijolo físico mesmo, e agora vamos quebrar aqui, representando o mal que vai cair. Você vê aquilo como uma brincadeira de criança, um jardim de infância. Situação essa que você um dia participou. Veja, hoje você tem uma mente saudável. Meu Deus do céu, não precisava de nada disso, já fui liberto. Hebreus 2,14, diga graças a Deus. Então, quem ouve essas pregações não tem uma mente saudável, uma mente sadia, porque está sempre preocupada, é um povo amedrontado, e mais, um povo amedrontado é um povo fácil de se dominar, é um povo fácil de ser explorado. Um povo amedrontado é mais fácil de dominar esse povo. Eis o porquê de todas as sessões de descarrego, eles procuram sempre trazer aquelas supostas manifestações no altar, justamente para pôr medo,
Porque um povo amedrontado é mais fácil de dominar e tirar a lã da ovelha. Com aquela manifestação, ele vai se utilizar dela. Diabo, demônio, por que as pessoas ainda não pegaram envelope? 80% da igreja se levantou. O que é que você vai fazer com essas? Eu vou destruir todas elas. E se elas vierem? Estou derrotada. Aí levanta todo mundo. Por questão o quê? De medo. E essa suposta manifestação, o que é que diz Paulo no capítulo 5 da carta dele aos Gálatas? Feitiçaria, obra da carne. Então, um povo aterrorizado, amedrontado, é mais fácil de dominar. E você tirar carro, casa, dinheiro, tudo que a pessoa tem, através do medo. Então, uma palavra que você ouve em uma igreja tem que transmitir, tem que trazer paz para você. Amém? Uma paz que guarde o seu coração e você se sinta tranquilo, ao ponto até que o seu sistema nervoso se acalma. Nossa, eu estou tranquilo. E nós temos essa palavra. Amém? E nós temos essa palavra. Que até o seu sistema nervoso se acalma. E muitos de vocês foram tranquilizados na mente, porque no passado eram pessoas bem agitadas, bem ansiosas, nervosas e preocupadas com demônios. Foi a palavra da graça que curou você e a mim. De glória em glória a gente está caminhando para essa paz que excede todo entendimento. Graças a Deus. Verso 10. Nesse verso 10, o apóstolo Paulo aqui entra na esfera de uma alegria que ele estava sentindo, uma alegria que ele tinha quando ele via a igreja semeando com alegria. E eu recebo vocês também semeando com alegria. Amém? Você, olhe para mim, você feliz em manter esse lugar. Você cuidando desse lugar, você cuidando da graça de Deus, para que haja mantimento. Você tem um lugar para sentar e poder ouvir a palavra de Deus. Esse é um mantimento que tem que ser mantido. A palavra em nossos corações, em nome de Jesus. E eu recebo você com esse sentir. Como nós já aprendemos, a oferta é uma demonstração que o seu coração é de Deus. E um exemplo disso, a gente vê na Bíblia o coração de Abel. O coração de Abel era um coração que era de Deus, porque ele separou o melhor para Deus. E Caim demonstra um coração que não era de Deus, egoísta, avarento, separou o pior. E quando a gente oferta a Deus, não pode ser uma esmola, não pode ser de qualquer jeito, porque é para Deus que você está fazendo. E a oferta é um ato espiritual. E por que é um ato espiritual? Porque é Deus que pede. É Deus que ensina, desde Gênesis a Apocalipse, ao homem ofertar, cujo coração o mover para isso. É um pedido de Deus. Se é um pedido de Deus, a oferta é um ato espiritual. Um semear é um ato espiritual. Louvado seja. Os filipenses, você vai perceber, a partir desse verso 10 por diante, os filipenses não tinham o coração no dinheiro, eles tinham o coração em Deus. Assim eu declaro você, seu coração em Deus, e não nas coisas que Deus te dá. Muitas pessoas não estão congregando, fica só pela internet, porque tem um coração nas coisas materiais. E foram alimentadas a serem avarentas, egoístas. Porque além da gente ter que combater o sistema religioso, a gente tem que combater também a falsa graça. A falsa graça que diz que você não precisa congregar, não precisa orar, não precisa semear, não precisa fazer nada. Fique só em casa. Porque é assim que o Deus da graça quer. O Deus da graça dessa pessoa. O Deus da graça dessa pessoa. Não, o que importa é que você tem Deus no seu coração. Tem gente até que dá uma de pastor, de pastora, de bispo, de bispa, e por aí vai. Nas redes sociais ou dentro de casa. Vocês são um bando de trouxa. O que importa é ter Deus no coração. Quem tem Deus no coração não precisa fazer mais nada. Não precisa isso, e nem aquilo, e nem aquilo, e nem aquilo, e nem aquilo. Não é verdade? Sim. Há muitos que contam essa história. E não é de hoje. Desde muito tempo. E é aí que entra a luta carne e espírito, eu recebo você vencendo. Vencendo essas vozes que vêm para provar você. E Deus até permite, para provar o teu amor,
e a tua firmeza no Deus, no Pai das luzes, no teu Criador, o Criador do universo. Receba você aprovado, em nome de Jesus. E o verso 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas os faltava o quê? Oportunidade. Isso aqui é muito importante. Os filipenses ajudavam o apóstolo Paulo o quê? Financeiramente, para ele poder viver, comer, vestir, se deslocar de uma cidade para outra. Havia todo esse cuidado. E mais, essa ajuda financeira que era semeada na vida de Paulo não era só para comer e vestir e se deslocar de uma cidade para outra, não, mas para ele pagar o aluguel dele. Porque ele falava que precisava pagar o aluguel dele. Isso está descrito lá em Atos 28, 30. Se tiver aí, coloca no telão, por favor. Atos 28, 30. E assim diz Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Nós também. É por isso que é muito importante a tua semeadura, para nós mantermos essa porta aberta e esse evangelho no teu coração e na vida de muitos que estão nos ouvindo. Em o nome do Senhor Jesus. E ele pagava esse aluguel com a semeadura que mandavam o quê? Para ele. Que era semeado, que chegava na sua vida. Como também acontece aqui. Verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Muita atenção. Tanto sei estar humilhado, como também o quê? Ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Aqui está um ponto muito importante. Nós temos que aprender isso aqui também, que Paulo aprendeu. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus, no pouco e no muito. Agradecidos ao Senhor pelo teto, pela comida, pela saúde, pelo trabalho, pela comida com mistura, ou pelo prato de arroz com arroz. Agradecido pelo xerém, que xerém também é bom, não é verdade, pastor Heraldo? É muito bom comer xerém. Então, sermos gratos por tudo. Você seguindo e servindo ao seu Deus, sem revolta no coração. É importante nessas situações, principalmente da escassez, da dificuldade, você se manter sempre firme, sempre confiante. Eu vou prosperar, eu vou vencer, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Toda essa situação que eu estou passando, eu vou superar. Porque é muito fácil você ser agradecido quando nada está dando errado. Quando tudo está dando certo, é muito bom glorificar a Deus, não é, minha senhora? É a senhora mesmo. Não, continue olhando. Se você está me assistindo, se está me ouvindo, é com a senhora também. É fácil, né? Quando o filho está trabalhando, o marido também, a aposentadoria deu certo quando foi lá receber, né? Agora, quando vai lá e fala que vai ser para o próximo mês, como é que a senhora fica? Ah, pastor, não quero nem saber de falar com Deus. É uma revolta. Meu filho perdeu o emprego esses dias, viu, pastor? Estou revoltado. É nesse momento que você tem que permanecer confiante, abençoado. Outra porta vai se abrir, em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, a nossa vida sendo prosperada. Pois o Senhor disse que não desampara aqueles que esperam em Ti. Amém. É, abençoado. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Esse relacionamento. Graças a Deus por tudo. Paulo era um homem grato a Deus por tudo. Seja na abundância ou na dificuldade. Tendo muito ou não, Paulo ali. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez não com a sua força. A gente não vai muito longe, não.
mas com a força de Deus a gente consegue. Com a força de Deus, eu vou vencer esse problema. Com a força de Deus, eu vou suplantar essa doença. Com a força de Deus, eu vou sair, meu Deus, desse desemprego. Com a força de Deus, eu vou vencer essa perseguição. Há de acabar essa situação, essa pessoa contra mim aqui no trabalho, em nome de Jesus. Há de cessar tudo isso. Eu vou vencer. Não por minha força, mas a força de Deus em mim e o serviço dos seus anjos. Recebo. Verso 14. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo já vai logo falando, quem dá recebe. Vou repetir uma vez mais. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Automaticamente, o apóstolo da graça diz, quem dá recebe. Ele poderia dizer assim, ninguém se associou comigo no tocante o quê? A dar. Unicamente vós outros. Mas ele completa, dar e receber. Veja, todos vocês que estão semeando dízimos e oferta, vocês vão receber. Porque na carta aos Coríntios, e você sabe disso, o nosso Criador diz que Deus dá semente a quem? Semeia. Então não importa se o mundo fala contra a semeadura, o que importa é o que o meu Deus está dizendo para mim, que se eu planto, eu recebo. Amém. Então é isso que importa. Quem vai na conversa dos outros, a gente não vê mudança nenhuma na vida dessa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Toda pessoa que é contra a igreja, contra a semeadura, você não vê mudanças sobrenaturais, ao ponto da pessoa contar, olha, aconteceu um milagre enorme na minha vida. Ela não tem história de bênção, ela não tem um histórico angelical na vida dela. Serviço de anjo, ela não tem. É uma vida natural e é aquela vida sempre reclamando, sempre cuidando da vida dos outros, sempre reclamando e cuidando do dinheiro dos outros, da vida dos outros, regulando a vida dos outros, querendo controlar o que é dos outros, e ela mesma não tem nada, não há um progresso. Agora, o teu dinheiro rende, o teu dinheiro dá para comprar, até para emprestar para essa pessoa. Por quê? Porque você está dando e recebendo de quem? De Deus. É aquilo que Deus diz. Quem dá, recebe. E Paulo também. Olha só que maravilha isso, hein? Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Se Paulo estivesse nos dias de hoje pregando, esses pregadores da falsa graça iam perseguir Paulo. Eles iam perseguir Paulo. Esses que falam que não precisa congregar, que não precisa dizimar, que não precisa louvar, que não precisa pedir nada, que tem que ficar em casa, eles seriam perseguidores do apóstolo Paulo. Olha lá, aquele Paulo lá, vocês estão ajudando, é um ladrão, é um mentiroso. Paulo estaria sofrendo na mão desse povo, que pega uma câmera e dá uma de pastor, dá uma de pregador da graça. Até contra esses nós temos que combater hoje, infelizmente. Que tem esfriado o coração das pessoas, acomodado o coração das pessoas, falando coisas absurdas, que nem na Bíblia está. Seguindo, Paulo diz no verso 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o quê? O vosso crédito. Paulo está falando aqui, igreja, o que me interessa é que vocês abram mais o coração e tenham mais dado por Deus. Quanto mais você abrir o coração, mais vocês vão receber de Deus. Mais Deus vai prosperar a vida financeira de vocês. Amém. Verso 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito, um colaborador de Paulo, a gente aprendeu isso no início, me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável. E aprazível é quem? A Deus. Um homem que estava sendo sustentado pela igreja. E ele fala, isto é agradável aos olhos do Criador. É agradável que a autoridade de Deus seja mantida com a semeadura
que o rebanho traz. Semeia. Que maravilha, hein? Está na Bíblia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, declaro essa palavra em tua vida, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos. Saudai o seu irmão de abençoado. Diga, bom dia, abençoado de Deus. Bom dia. Saudai também, eleito de Deus. Bom dia, eleito de Deus, você que está aí do outro lado. Meu irmão, santos porque estamos santificados. Glória a Deus. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Eu declaro também e determino que a graça de Deus seja com o vosso espírito. E aqui terminamos esse estudo maravilhoso aos Filipenses. E vamos estar de pé e agradecer a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa alegria que a gente sente aqui. Isso é resultado de mentes saudáveis. Mentes que foram transformadas pelo Evangelho da Tua graça, Senhor. Que afastou todo medo. Que tem nos livrado de pensamentos ruins, pensamentos negativos, Senhor. Essa alegria que está aqui hoje, e que as pessoas do outro lado sentem quando ouvem a nossa mensagem, é fruto, é a paz que excede todo entendimento, é a paz do nosso Deus. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor. Por toda boa e preciosa palavra que a gente tem recebido. Obrigado, meu Deus, por essa graça que tem removido o que não é bom, para permanecer, meu Deus, em nós uma mente saudável, tranquila. Como é bom, Senhor. Como é bom. Obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui. Por cada vida, meu Deus, que tem ajudado a manter esse lugar. Que tem amor a essa graça. Obrigado, meu Deus, pela mente sadia que o Senhor nos dá. Obrigado pela sabedoria que o Senhor nos dá. Obrigado, meu Deus, por acrescentar a nós, a cada reunião, o crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado. Já declaramos a nossa semana, Senhor, uma semana de provisão, de serviço de anjos. Faça a sua oração com essa paz que excede todo entendimento. Declare a sua semana, a existência daquilo que você precisa, das coisas que você necessita. Recebo a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, adiante de tudo. Faça a sua oração. Fale com o seu Deus, com o seu Pai. Agradeça pela saúde em sua vida. Obrigado, Senhor. A saúde perfeita no meu corpo. Obrigado por essa paz. Mesmo em meio a situações que ainda estão para ser resolvidas. Mas que eu confio. Eu creio que vou vencer. Essa firmeza, Senhor, eu sinto. Pois a Tua palavra nos deu. Tem nos dado. Recebo você tendo uma semana sobrenatural. Recebo você tendo a proteção dos anjos de Deus. Os anjos de Deus te livrando, te guardando de tudo que é ruim. Protegendo você lá no seu trabalho. De tudo que é ruim. Na sua casa. Receba a paz em nome de Jesus.
harmonia. E que essa semana, esse novo mês, seja o melhor da nossa vida. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. E até a próxima reunião em nome de Jesus. Um dia abençoado a todos. Até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.